O vinho carmesim se espalhou pelo uniforme branco de Belle como sangue na neve. Ela ficou paralisada no centro da sala de jantar opulenta. Todos os olhares se voltaram para ela. Todas as conversas silenciaram. Gianna, irmã de Julian Valentino, segurava a taça vazia com um sorriso satisfeito, sua pulseira de diamantes capturando a luz do lustre enquanto abaixava a mão. Oh, que desajeitada de minha parte, disse Gianna, sua voz pingando falsa doçura. Suponho que é isso que acontece quando os empregados não conhecem seu lugar. As mãos de Belle tremiam ao seu lado. Ela podia sentir o líquido frio encharcando o tecido. Podia ouvir as risadas abafadas dos outros convidados, homens e mulheres poderosos que a viam como nada mais do que parte da mobília. Seu coração martelava contra as costelas. Ela precisava deste emprego. A medicação de sua avó custava mais do que Belle ganhava em um mês, e esta posição exclusiva de catering na propriedade Valentino era a única coisa mantendo-as à tona. Ela abriu a boca para se desculpar pelo que não sabia quando a temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Gianna. A palavra única cortou o ar como uma lâmina. Julian Valentino estava na porta, e o silêncio que se seguiu foi absoluto. Se você quiser descobrir como este momento mudou tudo, como um único ato de humilhação levou à história de amor mais perigosa, se inscreva no canal e deixe um comentário nos dizendo de onde você está assistindo. Cada visualização ajuda a trazer mais histórias como esta à vida. Capítulo 1. O início. Belle vinha trabalhando no evento da propriedade Valentino há 3 horas, e seus pés doíam nos sapatos baratos que comprará em uma loja de descontos. Ela se movia pela multidão de convidados ricos como um fantasma, reabastecendo taças de champanhe e limpando pratos, tornando-se o mais invisível possível. Essa era a chave para a sobrevivência neste mundo. Ser útil, mas invisível. A mansão Valentino era diferente de tudo que ela já experimentara. Lustres de cristal que valiam mais do que seu prédio de apartamentos pendiam de tetos abobadados. Obras de arte originais decoravam paredes que se estendiam infinitamente. Até o ar cheirava caro. Uma mistura de flores importadas e colônia que provavelmente custava mais por onça do que seu salário por hora. Ela aceitara este trabalho através de uma empresa de catering desesperada por funcionários. O pagamento era o triplo de sua taxa usual, o suficiente para cobrir a medicação cardíaca de sua avó por 2 meses, o suficiente para talvez consertar o vazamento no teto de seu apartamento. O suficiente para importar mais vinho aqui. Uma voz afiada chamou. Belle se virou para ver uma mulher em um vestido de grife que provavelmente custava mais do que seu salário anual. A mulher não olhou para ela, apenas estendeu sua taça vazia com expectativa. Belle a reconheceu das fotografias exibidas por toda a mansão. Gianna Valentino, a irmã mais nova do chefe. Claro, senhora, Belle disse baixinho, aproximando-se com a garrafa de vinho. Enquanto servia, Gianna se virou de repente e a mão de Belle tremeu. Uma única gota de vinho caiu na toalha branca. Você é incompetente. A voz de Gianna se elevou, atraindo a atenção dos convidados próximos. Você tem ideia de quanto custam esses lençóis? Sinto muito, eu. Belle começou. Desculpas não limpam tecido caro. Gianna se levantou e algo em seus olhos fez o estômago de Belle afundar. Vocês sempre fazem tais bagunças. A ênfase em vocês não passou despercebida por ninguém nas proximidades. Belle sentiu seu rosto esquentar, sentiu a picada familiar de humilhação e raiva se misturando em seu peito, mas engoliu tudo. Ela precisava deste emprego. Ela precisava do dinheiro. Deixe-me pegar algo para limpar, Belle disse, mantendo a voz firme. Oh, não se incomode. Gianna alcançou sua taça de vinho, e Belle viu acontecer uma fração de segundo antes, o movimento deliberado do pulso, o movimento calculado. O vinho atingiu o peito de Belle, encharcando seu uniforme, frio e chocante. Suspiros ecoaram ao redor. Alguém riu. Belle ficou ali parada, sentindo o líquido pingar até seus sapatos, sentindo cada olhar sobre ela, sentindo-se menor do que jamais se sentirá em sua vida. Agora estamos quites, Gianna disse com um sorriso. A visão de Belle se embaçou, não com lágrimas, ela não lhes daria essa satisfação, mas com raiva que não podia expressar. Ela abriu a boca,
sem ter certeza do que sairia, quando o ar na sala mudou. Gienna. A voz veio de trás dela, profunda e fria. Toda a conversa parou. Todo o movimento congelou. Belly se virou lentamente e se viu olhando para um homem que comandava a atenção simplesmente por existir. Julian Valentino era mais alto do que ela esperava, vestido com um terno preto que se ajustava a ele como se tivesse sido pintado. Seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado, sua linha da mandíbula afiada o suficiente para cortar vidro. Mas eram seus olhos que aprenderam, escuros, intensos e atualmente fixos em sua irmã com uma expressão que fez vários convidados recuarem. Julian, eu estava apenas... Gianna começou. Saia. Ele não levantou a voz. Não precisava. Was a festa. Agora. O rosto de Gianna ficou vermelho. Ela abriu a boca para protestar, então pareceu pensar melhor. Pegou sua bolsa e saiu furiosa em direção à saída, seus saltos batendo com raiva contra o piso de mármore. O olhar de Julian varreu a sala. Qualquer outra pessoa que encontre entretenimento em humilhar minha equipe pode acompanhá-la. O silêncio era ensurdecedor. Então, lentamente, as conversas recomeçaram, embora em tons muito mais baixos. Julian se virou para Belly e ela sentiu sua respiração falhar. De perto, ele era ainda mais intimidador e devastadoramente bonito do que qualquer homem tinha o direito de ser. Venha comigo, ele disse. Não era um pedido. Belly o seguiu por uma porta lateral, por um corredor forrado com mais arte cara, até o que parecia ser um escritório particular. Ele fechou a porta atrás deles, e ela de repente ficou intensamente ciente de que estava sozinha com o homem mais perigoso da cidade. A reputação de Julian Valentino o precedia. Todos sabiam quem ele era. O jovem chefe que assumirá o império de seu pai e o expandira em algo ainda mais poderoso e temido. As pessoas sussurravam que ele eliminara 3 famílias rivais em seu primeiro ano, que nunca perderá uma negociação, que era implacável, brilhante e absolutamente sem misericórdia. Ele foi até um armário e pegou uma sacola de roupa preta. Há um banheiro ali, disse, apontando para outra porta. Troque-se com isto. Seu uniforme será limpo e devolvido. Belly olhou para a sacola, depois para ele. Isso não é necessário, Sr. Valentino. Eu posso. Não foi uma sugestão. Seu tom permaneceu neutro, mas algo nele a fez pegar a sacola. E quando terminar, volte aqui. Precisamos conversar. Ela queria perguntar sobre o quê? Queria recusar e apenas deixar esta noite humilhante para trás. Mas a maneira como ele olhou para ela, não com pena ou desgosto, mas com uma intensidade que ela não conseguia nomear, a manteve enraizada no lugar. Sim, senhor, ela se ouviu dizer. No banheiro, ela se viu em um espaço maior que todo o seu quarto. Balcões de mármore, acessórios de ouro e um espelho que mostrava exatamente quão patética ela parecia. Manchada de vinho, rímel ligeiramente borrado, cabelo escapando de seu coque arrumado. Ela abriu o zíper da sacola de roupa e congelou. Dentro estava um vestido de grife, preto e elegante, com uma etiqueta de preço que ela não ousou olhar. Ele queria que ela usasse isso. Um vestido que custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Mas ela não podia voltar com o uniforme encharcado de vinho. Cuidadosamente, ela removeu suas roupas, lavou o vinho de sua pele e deslizou o vestido. Serviu perfeitamente, abraçando suas curvas de uma maneira que a fazia parecer que pertencia a este mundo de riqueza e poder. Quando voltou ao escritório, Julian estava sentado atrás de uma mesa enorme, um copo de uísque na mão. Seus olhos acompanharam seu movimento pela sala, e ela viu algo tremeluzir em suas profundezas. Melhor, ele disse simplesmente. Sente-se. Ela se sentou na cadeira em frente a ele, suas costas retas, suas mãos dobradas no colo. Todo o instinto dizia para ser cuidadosa, para guardar suas palavras. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Belly Montgomery, senhor. Há quanto tempo trabalha para a empresa de catering? 6 meses. Ele assentiu lentamente, estudando-a. Você lidou com aquela situação com compostura notável. Ela não tinha certeza do que dizer, então não disse nada. Minha irmã pode ser. Ele pausou, escolhendo sua palavra cuidadosamente. Difícil.
Seu comportamento esta noite foi inaceitável. Você tem minhas desculpas. Belly piscou. O chefe do crime mais poderoso da cidade estava se desculpando com ela. Está tudo bem, ela disse automaticamente. Não, ele disse, sua voz endurecendo ligeiramente. Não está. Ninguém em minha casa deveria ser tratado dessa maneira. Ele se inclinou para a frente, seu olhar fixando-a no lugar. Vou consertar isso. Realmente, Sr. Valentino, não é. Quanto você ganha por evento? A pergunta a pegou desprevenida. Eu. Com licença. Sua taxa. Quanto a empresa de catering te paga? Ela disse a ele, sentindo-se envergonhada por quão pequeno o número soava neste escritório opulento. Sua mandíbula se apertou. E eles me cobram 10 vezes esse valor por garçom. Ele pegou seu telefone. Fez uma ligação rápida. Marco, contate Elite Events. Diga-lhes que seus serviços não são mais necessários. Nunca. Ele desligou sem esperar resposta. Então se virou de volta para Belly. Você está contratada. Estou o quê? Preciso de alguém para coordenar eventos na propriedade. Alguém que claramente sabe como lidar com pressão e manter dignidade em situações difíceis. Seus olhos seguraram os dela. O pagamento é $15.000 por mês, mais benefícios e acomodações se você precisar. A mente de Belly girou. $15.000. Isso era mais do que ela ganhava em meio ano. Senhor Valentino, sou apenas uma garçonete. Não tenho experiência coordenando. Você aprenderá. E será paga enquanto o faz. Ele se levantou e ela automaticamente se levantou com ele. Temos um acordo? Ela deveria dizer não. Deveria se afastar deste mundo perigoso e deste homem perigoso. Mas pensou em sua avó, na medicação que nem sempre podiam pagar, no teto com vazamento e nas contas atrasadas. Sim, ela se ouviu dizer. Temos um acordo. Algo que poderia ter sido satisfação cruzou seu rosto. Bom, você começa na segunda-feira. Marco cuidará dos detalhes. Ele se moveu em direção à porta, então pausou. E Belly? Sim, senhor. Esse vestido fica muito melhor em você do que seu uniforme. Antes que ela pudesse responder, ele se foi, deixando-a parada em seu escritório, usando um vestido que valia mais que seu carro, com uma oferta de emprego que mudaria tudo. Ela não sabia ainda, mas naquele momento, parada no escritório de Julian Valentino, concordando em trabalhar para ele, foi o momento em que sua vida inteira mudou para um novo caminho, um que levaria ao perigo, devoção e um amor que os consumiria a ambos. Capítulo 2. O primeiro dia. A segunda-feira chegou rápido demais. Belly estava do lado de fora da propriedade Valentino às 7 horas da manhã, seu estômago em nós. Ela passou o fim de semana inteiro duvidando de sua decisão. Mas o envelope de dinheiro que foi entregue em seu apartamento no sábado à tarde, pagamento adiantado, dizia a nota, tornava impossível voltar atrás. Ela já havia usado metade dele para pagar 2 meses da medicação de sua avó adiantado. O portão de ferro maciço se abriu quando ela se aproximou, e um homem de terno escuro gesticulou para que ela o seguisse. Sou Marco Santini, chefe de segurança do Sr. Valentino. Vou mostrar-lhe tudo. A propriedade parecia diferente à luz do dia. Menos intimidadora, mais bonita. Jardins se estendiam em todas as direções, meticulosamente mantidos. A própria mansão era uma obra de arte, arquitetura italiana misturada com luxo moderno. O Sr. Valentino está em uma reunião até às 9 horas, Marco disse enquanto caminhavam. Seu escritório é aqui. Ele abriu uma porta para revelar um espaço que fez a respiração de Belly falhar. Janelas do chão ao teto com vista para os jardins. Uma mesa elegante com equipamento de última geração, e uma estante já estava abastecida com recursos de planejamento de eventos. Isto é meu? Ela perguntou. Marco quase sorriu. O Sr. Valentino não faz nada pela metade. Há um computador, telefone, tudo o que você precisará. A senhora Shen vai informá-la sobre a programação de eventos futuros. Ele verificou seu relógio. Ela estará aqui em 10 minutos. Café. Posso pegar eu mesma? A cozinha fica a 3 corredores dali. Eu trarei. Ele saiu antes que ela pudesse protestar.
Belly afundou na cadeira de escritório cara e tentou processar tudo. 3 dias atrás, ela estava servindo bebidas nesta propriedade. Agora ela tinha um escritório aqui. Agora ela trabalhava para um homem cujo nome deixava as pessoas nervosas. A senhora Shen acabou sendo uma mulher eficiente na casa dos 60 anos que passou pela programação com precisão militar. O senhor Valentino organiza eventos 2 vezes por mês, jantares de negócios, galas de caridade, reuniões familiares. Seu trabalho é coordenar tudo: catering, equipe, decorações, listas de convidados. Vou ajudá-la no primeiro mês. Depois você está por sua conta. As próximas 2 horas passaram num borrão de informações. Belly tomou notas freneticamente, tentando absorver nomes, protocolos, contatos de fornecedores. Sua cabeça estava girando quando a senhora Shen finalmente saiu. Esmagador, não é? A voz da porta a fez pular. Julian Valentino estava ali em outro terno perfeitamente cortado, este cinza carvão. Ele parecia ter saído de uma revista, poderoso, polido, intocável. Senhor Valentino. Ela se levantou rapidamente. Não ouvi você chegar. Esse é o ponto. Ele entrou em seu escritório e de repente a sala espaçosa pareceu muito menor. Como está a sua primeira manhã? Educativa, ela disse cuidadosamente. A senhora Shen pode ser intensa, mas ela é a melhor. Ele se moveu até a janela, olhando para os jardins. Quero que saiba, Belly, que você não está aqui apenas para coordenar festas. Seu coração acelerou. O que quer dizer? Ele se virou para encará-la, e a intensidade em seus olhos escuros fez sua respiração falhar. O comportamento de minha irmã na outra noite não foi um incidente isolado. Ela acredita que certas pessoas estão abaixo dela e usa eventos como aquela festa para lembrá-las disso. Não vou tolerar essa mentalidade em minha casa. Então eu sou. Belly lutou para entender. O que exatamente eu sou? Uma declaração. Ele se aproximou e ela captou o cheiro de sua colônia, cara e perigosamente atraente. Você é talentosa, capaz, e merece respeito. Estou colocando você em uma posição de autoridade para deixar isso claro. Ela deveria se sentir grata. Em vez disso, sentiu-se confusa. Por que você se importa? Você nem me conhece. Algo tremeluzou em seu rosto. Surpresa, talvez, que ela tivesse falado tão diretamente. Talvez eu queira conhecer. As palavras pairaram no ar entre eles. O pulso de Belly acelerou. Este era seu chefe, o homem mais perigoso da cidade. Ela deveria recuar, manter distância profissional. Mas ela não se moveu. Senhor Valentino. Julian, ele interrompeu. Quando estivermos sozinhos, me chame de Julia. Isso não parece apropriado. Nem você questionar meus motivos, ele disse. Mas havia um indício de sorriso em seus lábios. Mas aqui estamos nós. Antes que ela pudesse responder, Marco apareceu na porta. Chefe, a situação de Marco precisa de sua atenção. A expressão de Julian endureceu instantaneamente. O breve momento de suavidade desaparecendo. Já vou. Ele se virou de volta para Belly. Há um jantar na quinta-feira à noite, 20 convidados. A senhora Shen tem os detalhes, mas quero sua opinião sobre o menu. Vou encontrá-la mais tarde para discutir. Ele se foi antes que ela pudesse responder, deixando-a sozinha em seu escritório com o coração acelerado e 1000 perguntas. Capítulo 3. O primeiro teste. O resto da semana passou voando. Belly se dedicou a aprender tudo o que podia sobre coordenação de eventos. Ela se reuniu com fornecedores de catering, floristas e equipe. Aprendeu o layout da mansão, memorizou os nomes dos convidados mais frequentes de Julia, estudou suas preferências. E tentou muito não pensar na maneira como ele olhava para ela quando achava que ela não estava prestando atenção. O jantar de quinta-feira foi seu primeiro teste real. 20 empresários poderosos e suas esposas se reuniram na sala de jantar formal. Belly coordenou o serviço das margens, garantindo que tudo corresse perfeitamente. A seleção de vinhos está excelente, um dos convidados comentou com Julia. Novo sommelier. Nova coordenadora de eventos, Julian respondeu, seus olhos encontrando Belly do outro lado da sala. Ela tem um gosto excepcional.
O elogio não deveria tê-la aquecido da maneira que aqueceu. Tudo estava indo perfeitamente até que ela notou movimento através das janelas do jardim. 3 homens em roupas escuras se movendo com propósito em direção à entrada lateral. Eles não pareciam convidados. Pareciam problemas. O coração de Belle saltou. Ela chamou a atenção de Marco e gesticulou sutilmente para a janela. Ele viu os homens instantaneamente, sua mão se movendo para seu paletó. Em segundos, 5 seguranças materializaram de várias posições. Os convidados do jantar não notaram nada. Marco deixou a sala com 3 guardas. Belle observou pela janela enquanto eles interceptavam os intrusos no jardim. Houve um breve confronto. Nenhuma arma foi sacada, mas a mensagem estava clara. Os 3 homens foram escoltados para fora da propriedade em minutos. Quando Belle se virou de volta, Julian estava olhando diretamente para ela. Ele deu o mais leve aceno de aprovação. Depois que os convidados saíram e a equipe limpou tudo, Belle estava reunindo suas anotações quando Julian apareceu na sala de jantar. Você tem bom instinto, ele disse. Apenas vi algo que parecia errado. A maioria das pessoas teria ignorado, assumido que a segurança cuidaria. Ele se aproximou. Você agiu. Isso importa? Quem eram eles? Ela perguntou. Então imediatamente se arrependeu. Desculpe, isso não é da minha conta. Não, ele concordou. Não é, mas vou te contar de qualquer forma. Ele serviu 2 copos de vinho, entregou um a ela. Mensageiros da família Corsetti. Eles queriam entregar uma mensagem durante meu jantar. Você impediu isso. Belle tomou um gole de vinho para se acalmar. Uma mensagem sobre o quê? Disputas territoriais, lutas de poder, o usual. Ele disse como se estivesse discutindo o tempo. Eles não tentarão novamente. Marco garantiu isso. Ela deveria estar apavorada. Estava trabalhando para um chefe do crime, testemunhando as bordas de um mundo perigoso. Mas em vez disso, ela se viu fascinada por este homem que podia discutir violência com tanta calma, que podia mudar de chefe implacável para quase gentil em suas conversas com ela. Você não está com medo, ele observou. Deveria estar. Da situação. Sim. De mim? Seus olhos seguraram os dela. Espero que não. O ar entre eles parecia carregado. Belle sabia que deveria ir, deveria manter a fronteira profissional. Mas ficou. Minha avó sempre disse que o medo é apenas uma falta de compreensão. Ela se ouviu dizer. Talvez eu só precise entender melhor. O que você quer entender? Sua voz havia caído mais baixo. Por que você me contratou, de verdade? Ele ficou quieto por um longo momento. A verdade? Sempre. Quando eu vi você parada ali coberta de vinho, aguentando o abuso de minha irmã sem quebrar. Ele colocou o seu copo de lado. Vi força. Força real. Não o tipo emprestado que vem de dinheiro ou poder. Eu queria essa força em meu mundo. Perto de mim. Sua respiração falhou. Senhor Valentino. Julia. Julia. Ela corrigiu. Sua voz mal passando de um sussurro. Isso é complicado. Tudo que vale a pena ter é complicado. Ele estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para recuar. Quando ela não o fez, seus dedos afastaram uma mecha de cabelo de seu rosto. Diga-me para parar e eu pararei. Ela deveria. Cada parte lógica de seu cérebro gritou para ela recuar, manter distância, proteger-se. Mas ela não disse nada. Sua mão segurou seu rosto, polegar acariciando sua mandíbula. O toque era gentil, quase reverente. Belle. O som de passos no corredor quebrou o momento. Julian recuou justo quando Marco apareceu. Chefe, desculpe interromper. Temos uma situação no Distrito Norte. A expressão de Julian mudou instantaneamente do homem que estava prestes a beijá-la para o chefe frio e calculista. Já vou. Ele olhou para Belle. Vá para casa. Descanse. Amanhã discutiremos o evento da próxima semana. Ela assentiu, não confiando em sua voz. Enquanto reunia suas coisas e se dirigia ao carro, a mente de Belle corria. Ela estava caindo em algo perigoso. Não apenas o mundo do crime organizado, mas sentimentos por um homem que nunca poderia ser dela.
Um homem cujo toque a fazia esquecer toda a razão pela qual isso era uma péssima ideia. Seu telefone vibrou quando chegou ao carro. Uma mensagem de um número desconhecido. Dirija com cuidado. J. Ela olhou de volta para a mansão. Viu uma figura em uma janela superior. Ele estava observando para garantir que ela chegasse ao carro em segurança. Belly entrou em seu Honda surrado, ligou o motor e se afastou da propriedade. Mas não podia se afastar do sentimento de sua mão em seu rosto, da promessa em seus olhos, ou da certeza de que já estava envolvida demais para voltar atrás. Capítulo 4. A tensão cresce. 2 semanas se passaram num borrão de eventos, reuniões e olhares roubados. Belly caiu em um ritmo na propriedade, chegando cedo, ficando até tarde, aprendendo tudo o que podia. A equipe a respeitava. Os fornecedores respondiam à sua autoridade. E os eventos transcorriam impecavelmente. E Julian a observava como se ela fosse um quebra-cabeça que ele estava determinado a resolver. Ele encontrava razões para vê-la, verificando detalhes de eventos que a senhora Shen poderia ter resolvido, pedindo sua opinião sobre vinhos quando tinha um sommelier profissional, aparecendo em seu escritório com café exatamente como ela gostava, embora ela nunca tivesse dito sua preferência. Você está me evitando, ele disse uma tarde, parado na porta. Belly olhou para cima de seu laptop. Estou trabalhando. É para isso que você me paga. Você tem trabalhado sem parar por 14 dias. Ele entrou e fechou a porta. Quando foi a última vez que você fez uma pausa? Almocei ontem. Em sua mesa revisando contratos. Ele cruzou os braços. Isso não conta. Ela salvou seu documento e encontrou seu olhar. O que você quer, Julia? Jantar. Temos jantares de eventos o tempo todo. Quero dizer, comigo. Só nós dois. Ele se aproximou de sua mesa. Sem negócios, sem equipe. Apenas 2 pessoas se conhecendo. Seu coração martelou. Isso não é uma boa ideia. Por que não? Porque você é meu chefe. Porque você é. Ela gesticulou vagamente. Você. Porque este mundo em que vivo é perigoso, e tenho uma avó que depende de mim. Por que não posso me dar ao luxo de perder este emprego, e me envolver com você poderia? Poderia o quê? Ele se apoiou em sua mesa, trazendo-se ao nível dos olhos com ela. Te fazer feliz. Te dar algo além de apenas sobrevivência. Deixar você se sentir viva em vez de apenas existir. As palavras atingiram perto demais de casa. Belly se levantou abruptamente, colocando distância entre eles. Você não sabe nada sobre minha vida. Então me conte, sua voz suavizou. Conte-me sobre sua avó. Conte-me por que você trabalhava em 3 empregos antes que eu a contratasse. Conte-me por que você parecia tão quebrada quando minha irmã a humilhou, mas não derramou uma única lágrima. Ela se virou, olhando pela janela para os jardins. Minha avó me criou depois que meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 8 anos. Ela trabalhou em 2 empregos para nos manter alimentadas, para me manter na escola. Ela sacrificou tudo por mim. E agora você está fazendo o mesmo por ela. Ela tem uma condição cardíaca. A medicação é cara. Os médicos são caros. Tudo é caro. A voz de Belly rachou ligeiramente. Antes de você me contratar, eu estava escolhendo entre seus remédios e nosso aluguel. Então sim, trabalho sem parar porque a alternativa é impensável. Ela sentiu ele se mover atrás dela, sentiu o calor de sua presença. Você não precisa carregar isso sozinha mais. Não sou sua responsabilidade. Não, ele concordou. Quase se eu quiser que você seja. Ela se virou para encará-lo, encontrou-o mais perto do que esperava. Por quê? Porque eu, Julian. Você poderia ter qualquer uma. Mulheres que entendem este mundo. Quem? Sua mandíbula se apertou. Quem me vê como um título, uma conta bancária, um degrau para o poder. Você me vê como uma pessoa. Quando você olha para mim, não sou o chefe, não sou o herdeiro de um império. Sou apenas Julia. Isso não é verdade, ela sussurrou. Eu sei o que você é. E ainda assim, você ainda está aqui. Sua mão subiu lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Quando ela não o fez,
Ele segurou seu rosto. Você ainda está me olhando como se eu valesse algo além de medo e respeito. Julia. Um jantar. Me dê uma noite. Seu polegar traçou seu zigoma. Se você odiar cada segundo, voltamos ao estritamente profissional. Mas se você não odiar... Ele deixou a possibilidade pairando entre eles. Ela sabia que deveria dizer não. Mas estando tão perto dele, sentindo a intensidade de seu foco inteiramente nela, ela não conseguia encontrar a palavra. Um jantar. Ela concordou. Alívio e algo mais profundo passou por seu rosto. Sábado. Vou buscá-la às 7. Posso encontrá-lo? Belle. Quando levo uma mulher para jantar, eu a busco. Isso não é negociável. Mas ele sorriu quando disse isso, suavizando o comando. Capítulo 5. O primeiro encontro. Sábado chegou rápido demais. Belle passou a tarde em pânico sobre o que vestir antes de decidir pelo vestido preto que ele lhe dera naquela primeira noite. A única coisa em seu guarda-roupa cara o suficiente para onde quer que ele estivesse levando-a. Exatamente às 7, uma batida soou na porta de seu apartamento. Ela abriu para encontrar Julian em um terno azul marinho segurando uma única rosa branca. Você está... Ele pausou, seus olhos viajando sobre ela de uma maneira que fez sua pele esquentar. Deslumbrante. É o vestido que você me deu. Não, ele disse firmemente. É você. Sua avó apareceu atrás dela, andador na mão. Então, este é o chefe sobre quem tenho ouvido falar. A atenção de Julian mudou imediatamente. Ele entregou a Belle a rosa e estendeu a mão para sua avó. Senhora Montgomery, é uma honra conhecê-la. Belle fala de você constantemente. É melhor que fale, sua avó disse, apertando sua mão enquanto o estudava com olhos aguçados. Você é aquele que está pagando todo aquele dinheiro a ela. Vovó, Belle protestou. Sou, Julian disse suavemente. Embora honestamente, estou recebendo o melhor lado do acordo. Ela superou todas as expectativas. Sua avó bufou. Vejo que você se lembra disso. Minha neta não é alguém com quem se brinca. Não sonharia com isso. A sinceridade em sua voz fez o peito de Belle apertar. No carro, um Mercedes preto elegante com motorista, Julian se virou para ela. Sua avó é formidável. Ela é protetora. Como deveria ser. Ele pegou sua mão, e a intimidade casual disso fez seu pulso acelerar. Gosto dela. O restaurante era exclusivo, o tipo de lugar onde reservas eram feitas com meses de antecedência. Mas o maitre cumprimentou Julian pelo nome e os levou a uma mesa de canto privada com vista para as luzes da cidade. Você vem aqui com frequência? Belle perguntou. Primeira vez trazendo alguém que importa. Ele pediu vinho sem olhar o cardápio, e ela percebeu que ele devia ter planejado isso, devia ter ligado antes para garantir que tudo estivesse perfeito. A refeição foi incrível, prato após prato de comida primorosamente preparada. Mas o que Belle mais se lembraria seria da conversa. Julian perguntou sobre sua infância, seus sonhos, seus livros favoritos. Ele ouviu como se cada palavra importasse, como se ela fosse a única pessoa no mundo. E ele também falou sobre crescer em um mundo onde a violência era normal, onde confiança era moeda, onde todo relacionamento tinha condições. Sobre assumir de seu pai aos 25 anos e ter que se provar para homens com o dobro de sua idade. Sobre a solidão que vinha com o poder. Nunca contei isso a ninguém, ele disse depois de descrever seu primeiro ano como chefe. Nunca tive ninguém a quem quisesse contar. Por que eu? Porque você ouve sem julgamento. Porque você vê a pessoa por baixo. Ele estendeu a mão pela mesa, pegando a dela. Porque quando estou com você, lembro como é sentir-me humano em vez de apenas uma posição a temer. A garganta de Belle se apertou. Julia. Um copo se estilhaçou em algum lugar do restaurante. O som de tiros eclodiu. Julian se moveu instantaneamente, puxando Belle para baixo e cobrindo seu corpo com o seu enquanto o caos explodia ao redor deles. Fique abaixada, ele comandou, sua voz completamente calma apesar do terror ao redor. Mais tiros, gritos, o som de mesas virando. O coração de Belle martelava contra suas costelas enquanto Julian a protegia, seu corpo uma parede entre ela e o perigo. Chefe!
A voz de Marco cortou o caos. Saída norte, agora. Julian puxou Belle para seus pés, mantendo-a atrás dele enquanto se moviam. Ela vislumbrou Marco e outros seguranças engajando com homens de máscaras. A saída estava a passos de distância quando um dos atacantes rompeu. Arma levantada em direção a Julian. O tempo pareceu desacelerar. Belle viu a arma, viu a mão de Julian se movendo para sua própria arma. Sabia que ele não seria rápido o suficiente. Ela não pensou. Empurrou Julian para o lado com toda sua força justo quando a arma disparou. A bala atingiu a parede onde sua cabeça estivera um segundo antes. Julian tropeçou, recuperou o equilíbrio, e sua arma estava levantada e disparando antes que o atacante pudesse conseguir outro tiro. Então eles estavam pela saída, Marco e 2 outros flanqueando-os enquanto corriam para o carro. Pneus cantaram enquanto se afastavam do restaurante. Julian puxou Belle em seus braços, suas mãos correndo sobre ela freneticamente. Você está machucada? Algo te acertou? Estou bem. Estou bem. Seu corpo inteiro estava tremendo agora, adrenalina correndo por seu sistema. Você poderia ter sido morta, ele disse, sua voz áspera com emoção que ela nunca ouvirá antes. Belle, você me empurrou. Você salvou minha vida. Não podia deixá-lo atirar em você. As palavras saíram através de dentes batendo. O aperto de Julian nela apertou. Ele disse algo em italiano rápido para Marco, que assentiu e deu instruções ao motorista. Então Julian estava puxando Belle para mais perto, seu rosto enterrado em seu cabelo. Você está segura, ele murmurou. Eu te protejo. Você está segura. Mas ela percebeu que não estava com medo do que acabará de acontecer. Estava com medo de como certo parecia estar em seus braços, de como completamente ela confiava nele, de quão disposta ela estivera a se colocar entre ele e uma bala. Ela estava se apaixonando por Julian Valentino, e não havia volta. Capítulo 6. A declaração. O carro não os levou de volta ao apartamento de Belle. Levou-os à propriedade. Você vai ficar aqui esta noite, Julian disse quando ela começou a protestar. Minha casa é o lugar mais seguro da cidade agora. Sem argumentos. Ela estava abalada demais para lutar. Marcos levou por uma entrada lateral, evitando as áreas principais. Os atacantes eram soldados Corsetti. Ele disse a Julia. A mensagem estava clara. Eles querem uma reunião. Eles vão ter mais do que uma reunião. A voz de Julian era gelo. Amanhã, esta noite, triplique os guardas. Ninguém entra ou sai sem minha aprovação. Já feito, chefe. Julian pegou a mão de Belle e a levou para cima, para uma ala da mansão que ela nunca vira. Ele abriu uma porta para um quarto que era maior que todo o seu apartamento. Cama king size, área de estar, banheiro privativo que parecia um spa. Esta é a suíte de hóspedes, ele disse. Tudo que você precisa deve estar aí. Se não estiver, pressione 9 no telefone e alguém entrará. Belle olhou ao redor, impressionada. Julian, Você precisa descansar. Suas mãos seguraram seu rosto, inclinando-o para encontrar seus olhos. O que você fez esta noite, Belle? Você poderia ter morrido. Você também poderia. Estou acostumado com esse risco. Você não deveria ter que estar. Seu polegar acariciou suas bochechas. Sinto muito. Deveria ter sabido que eles tentariam algo público. Coloquei você em perigo. Você não puxou o gatilho. Mas eu te trouxe para este mundo. Ele fechou os olhos brevemente. Estou sendo egoísta. Deveria te mandar embora, para algum lugar seguro. Mas a ideia de você não estar aqui, não estar perto de mim. Ele abriu os olhos, e a emoção crua neles roubou sua respiração. Não acho que posso deixá-la ir. Então não deixe, ela sussurrou. Seu controle estourou. Ele a puxou contra ele, e seus lábios encontraram os dela em um beijo que era desesperado e terno ao mesmo tempo. Belle derreteu nele, suas mãos agarrando sua camisa, beijando-o de volta com todo o desejo reprimido das últimas semanas. Quando finalmente se separaram, ambos respirando pesadamente, Julian descansou sua testa contra a dela. Diga-me para parar. Diga-me que isso é errado, que não podemos fazer isso. Não posso, ela admitiu. Porque não quero que você pare.
Ele a beijou novamente, mais devagar desta vez, mais profundo. Quando a levantou, ela envolveu suas pernas ao redor de sua cintura instintivamente. Ele a carregou até a cama e a deitou gentilmente, seguindo-a para baixo, colocando-se sobre ela, mas cuidadoso para não esmagá-la. Preciso que você entenda algo, ele disse, recuando para olhá-la. Isso não é apenas físico para mim. Não é apenas te querer, embora Deus sabe que eu quero. Isto é, você entrou debaixo da minha pele, Belly, na minha cabeça, no meu coração. Julia, deixe-me terminar. Ele traçou seus lábios com o polegar. Sei que meu mundo é perigoso. Sei que estou pedindo que você arrisque tudo. Mas juro a você, vou protegê-la. Vou mantê-la segura. Nada e ninguém vai machucá-la. Essa é minha promessa. Lágrimas picaram seus olhos. E se eu não puder proteger você? E se da próxima vez? Não haverá próxima vez. Garanto isso. Sua expressão endureceu. Os Corsetti cruzaram uma linha esta noite. Isso termina amanhã. Ela não perguntou o que ele quis dizer. Sabia. Eles ficaram ali juntos, completamente vestidos, envoltos nos braços um do outro. Julian contou a ela sobre as famílias rivais, sobre o delicado equilíbrio de poder, sobre por que os Corsetti o viam como uma ameaça. Ele falou abertamente, confiando nela com segredos que poderiam matá-los a ambos. Por que está me contando tudo isso? Ela perguntou. Porque você não é apenas alguém com quem trabalho mais. Não é apenas alguém que quero. Ele beijou sua testa. Você é alguém de quem preciso. E não compartilho minha vida com pessoas em quem não confio completamente. O peito de Belly se apertou com emoção. Ela pensou em sua avó, sobre a vida simples que levará antes de Julia. Mas não conseguia imaginar voltar para aquilo agora. Não conseguia imaginar acordar e não saber que o veria. Não conseguia imaginar um futuro sem ele. Fique comigo esta noite. Ele murmurou contra seu cabelo. Apenas durma. Deixe-me te segurar e saber que você está segura. Ok. Eles não dormiram muito. Conversaram por horas sobre tudo e nada. Ele contou sobre sua mãe, que morreu quando ele tinha 16 anos. Ela contou sobre seus sonhos de abrir um negócio de planejamento de eventos algum dia. Ele confessou que odiava azeitonas, mas fingia gostar em jantares de negócios. Ela admitiu que às vezes cantava para sua avó quando a dor era forte. Quando o amanhecer chegou, o telefone de Julian vibrou com mensagens. Ele as leu, sua expressão ficando fria. Tenho que lidar com a situação Corsetti, ele disse. Fique aqui hoje. Marco vai garantir que você tenha tudo o que precisa. Tenha cuidado, ela disse, puxando-o para baixo para mais um beijo. Sempre tenho. Mas a maneira como ele a beijou de volta, como se estivesse memorizando a sensação de seus lábios, a deixou nervosa. Depois que ele saiu, Belly tentou descansar, mas não conseguiu. Ela tomou banho, encontrou roupas deixadas para ela, seu tamanho exato, de alguma forma, e se aventurou para baixo. A propriedade estava ocupada com pessoal de segurança se movendo com propósito. A senhora Shen a encontrou na biblioteca. O senhor Valentino pediu que eu fizesse companhia a você até que ele retorne. Estou bem, realmente. No entanto, a mulher mais velha se sentou. Ele se importa com você. Trabalhei para a família Valentino por 30 anos e nunca o vi assim. Assim como humano. A senhora Shen sorriu. Ele tem sido o chefe por tanto tempo. Teve que ser tão duro, tão controlado. Mas com você, ele sorri. Ele relaxa. Você é boa para ele. Ou sou uma distração que vai matá-lo? Não, a senhora Shen disse firmemente. Você é a razão pela qual ele lutará mais para permanecer vivo. Horas se passaram sem notícias de Julia. Belly tentou trabalhar, tentou ler, tentou se manter ocupada. Mas sua mente continuava repassando o ataque. Continuava vendo aquela arma apontada para a cabeça de Julia. Era quase noite quando Marco apareceu. O chefe voltou. Ele quer vê-la. Belly praticamente correu para o escritório de Julia. Ele estava parado junto à janela, ainda nas mesmas roupas daquela manhã. E quando se virou, ela viu a exaustão em seu rosto. Mas ele sorriu quando a viu. Está feito, ele disse simplesmente.
Os corsetes não serão mais um problema. Ela não pediu detalhes. Apenas foi até ele e ele a puxou em seus braços. Pensei em você o dia todo. Ele murmurou. Saber que você estava aqui, segura, esperando por mim, tornou todo o resto mais fácil. Julia, sobre nós. Eu te amo. As palavras a pararam completamente. Ele segurou seu rosto, seus olhos escuros queimando-nos dela. Sei que é cedo demais. Sei que não deveria dizer, mas passei minha vida inteira controlando minhas palavras, minhas ações, minhas emoções. Com você, não quero controlar nada. Eu te amo, Belle Montgomery, e preciso que você saiba disso. Seu coração parecia grande demais para seu peito. Eu também te amo, ela sussurrou. Me apavora, mas amo. Ele a beijou com uma paixão que fez seus joelhos fraquejar. Quando finalmente se separaram, ele pressionou sua testa contra a dela. Então case comigo. Belle recuou bruscamente. O quê? Case comigo? Ele estava completamente sério. Sei que é rápido. Sei que é loucura. Mas nunca estive mais certo de nada na minha vida. Case comigo, Belle. Seja minha esposa. Deixe-me passar o resto da minha vida protegendo você, amando você, dando a você tudo o que sempre quis. Julia, nos conhecemos há menos de um mês. Não me importo. Suas mãos agarraram seus ombros. No meu mundo, amanhã não é garantido. Não vou desperdiçar tempo quando sei o que quero. E quero você para sempre. Lágrimas correram pelo seu rosto. Isso é insano. Sim. Mal nos conhecemos. Teremos uma vida inteira para aprender. Ele limpou suas lágrimas com os polegares. Vou te dar tudo, Belle. Não porque você precisa, mas porque você merece. Diga sim. Ela deveria dizer não. Deveria ter tempo para pensar. Deveria ser racional e cuidadosa. Mas quando algo sobre eles fora racional. Sim, ela respirou. Sim, vou me casar com você. O sorriso de Julian foi a coisa mais bonita que ela já vira. Ele a beijou novamente, levantando-a do chão e girando-a. Quando a colocou de volta, ele puxou uma pequena caixa de uma gaveta de sua mesa. Dentro estava um anel, um diamante deslumbrante cercado por pedras menores, elegante e atemporal. Comprei há 2 semanas, ele admitiu, deslizando em seu dedo. Sabia então. Só tive que esperar você alcançar. Belle riu através de suas lágrimas, olhando para o anel, depois para o homem que mudou todo o seu mundo em questão de semanas. Eu te amo, ela disse novamente, precisando que ele ouvisse. Eu te amo, ele respondeu. E prometo a você, Belle, vou passar cada dia provando que isso não é loucura, que somos exatamente o que deveríamos ser. Enquanto ele a segurava, enquanto ela sentia a força sólida dele ao redor dela, Belle acreditou nele. Contra toda lógica, contra todas as probabilidades, ela acreditou neles. Capítulo 7. Preparativos. O casamento foi planejado para 3 semanas depois, não porque precisavam de tempo, mas porque Julian queria dar a Belle o dia perfeito. E perfeição requeria detalhes. Sua avó chorou quando eles contaram a ela. Você tem certeza sobre isso? Ela perguntou a Belle em particular. Mais certa do que jamais estive sobre qualquer coisa. Ele é perigoso, menina. Eu sei. Mas ele nunca me machucaria. E vovó, ele me ama. Realmente me ama. Não meu potencial ou o que posso dar a ele. Apenas eu. Sua avó a estudou por um longo momento, então assentiu. Então você tem minha bênção. Mas se ele alguma vez fizer você chorar, vou usar meu andador nele. As semanas voaram. Julia mudou sua avó para a ala oeste da propriedade, onde uma suíte privada fora preparada com equipamento médico e uma enfermeira em tempo integral. A primeira vez que Belle viu sua avó naquele quarto lindo com o melhor cuidado disponível, ela chorou nos braços de Julia. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por dar isso a ela. Ela é família agora, ele respondeu simplesmente. E eu cuido da minha família. O dia do casamento chegou com o tempo perfeito. Belle estava em um camarim na propriedade usando um vestido que fora feito sob medida para suas especificações exatas. Era elegante, simples, lindo, tudo o que ela sempre sonhara.
A senhora Shen ajudou-a com os toques finais. Você está perfeita, a mulher mais velha disse, lágrimas em seus olhos. Estou tão nervosa. Nervosismo bom ou ruim? Belle olhou para si mesma no espelho. Bom. Definitivamente bom. A cerimônia foi realizada no jardim da propriedade, sob um arco coberto de rosas brancas. Apenas família próxima e amigos foram convidados. O mundo de Julian poderia ser grande, mas as pessoas em quem ele realmente confiava eram poucas. Quando Belle caminhou pelo corredor no braço de sua avó, a expressão de Julian fez sua respiração falhar. Ele olhou para ela como se ela fosse a única coisa no mundo que importava. A cerimônia foi curta, mas os votos foram tudo. Julian falou os seus primeiro em italiano, depois em inglês, prometendo amar, proteger e valorizar ela todos os dias de sua vida. A voz de Belle tremeu enquanto prometia o mesmo, prometendo ficar ao lado dele através de tudo. Quando o padre disse "Você pode beijar sua noiva", Julian segurou seu rosto gentilmente e a beijou com uma ternura que fez todos que assistiam suspirar. "Senhora Valentino", ele murmurou contra seus lábios. Finalmente. A recepção foi um borrão de alegria, dançando, risadas, família. Os associados de Julian deram parabéns respeitosos, mas estava claro que eles também viam isso como significativo de outras maneiras. Seu chefe se casara, escolheram uma parceira. Isso significava algo em seu mundo. Mas Belle só se importava com a maneira como Julian a segurou perto durante sua primeira dança. A maneira como ele sussurrou "Eu te amo" em seu ouvido a cada poucos minutos, como se não pudesse se conter. "Feliz?", ele perguntou enquanto dançavam ao som da música. "Além de feliz", ela respondeu honestamente. Mais tarde, enquanto se despediam dos convidados, Gianna se aproximou. A irmã de Julian estivera notavelmente ausente do planejamento e chegará atrasada à cerimônia. "Parabéns", Gianna disse rigidamente a Belle. "Obrigada." Gianna parecia querer dizer mais, mas a mão de Julian apertou na cintura de Belle, e o que quer que a mulher mais jovem visse nos olhos de seu irmão a fez pensar melhor. Ela assentiu e saiu. "Ela vai se acostumar", Julian disse baixinho. "Ou não. De qualquer forma, você é minha prioridade agora." Naquela noite, na suíte master que agora era deles, Julian despiu Belle lentamente, reverentemente, adorando cada centímetro de pele que revelava. Seu fazer amor foi terno e apaixonado, uma expressão perfeita de tudo o que sentiam, mas não conseguiam expressar em palavras. Depois, deitada em seus braços, Belle traçou a tatuagem em seu peito, uma fênix surgindo das chamas. "O que isso significa?", ela perguntou. "Meu pai fez isso em mim quando completei 18 anos. Um lembrete de que não importa o que aconteça, nós nos erguemos das cinzas. Sobrevivemos. Reconstruímos." Ele pegou sua mão, pressionou um beijo em sua palma. "Nunca entendi completamente até você. Você é meu erguer-me das cinzas, Belle. Minha segunda chance para algo real." Ela o beijou novamente, colocando tudo o que sentia nisso. Capítulo 8. O ataque. 2 meses após o casamento, Belle estava revisando contratos em seu escritório quando Marco bateu. "Senhora Valentino, houve um incidente." Seu coração parou. "Julia. Ele está bem, mas houve uma tentativa contra sua vida. Ele está lidando com isso, mas pediu que eu a levasse à sala segura até que seja resolvido." A sala segura acabou sendo um bunker totalmente equipado, sob a propriedade. Belle esperou ali por 2 horas, sua mente correndo com os piores cenários. Quando a porta finalmente se abriu e Julian entrou, inteiro e ileso, ela voou para seus braços. "Estou bem", ele acalmou. "Estou bem, amore." O que aconteceu? Remanescentes da família Corsetti tentaram uma última jogada. Sua mandíbula se apertou. Falharam. Acabou agora. Completamente acabado. "Você tem certeza?" "Tenho certeza." Ele recuou para olhá-la, e algo em sua expressão a deixou nervosa. "Há algo que preciso te contar." Seu estômago caiu. "O quê?" "Estou deixando esta vida." As palavras pairaram entre eles. "Não imediatamente, mas dentro de 1 ano. Estou fazendo arranjos para transferir as operações para Marco. Estou nos tirando." Belle o encarou. "Por quê?"
Porque toda vez que há perigo, toda vez que há uma ameaça, penso em você, em perdê-la, em nossos futuros filhos crescendo neste mundo. Ele segurou o seu rosto. Não posso mais fazer isso, Belly. Não quero passar nossas vidas olhando por cima dos ombros. Quero que sejamos livres. Mas este é o legado de sua família. Você é meu legado agora. Você é a vida que vamos construir juntos. Ele fechou os olhos brevemente. Fiz minha escolha. Se você apoiar. Claro que vou apoiar. Lágrimas correram por seu rosto. Claro que vou. Bom, porque há mais uma coisa. Ele recuou ligeiramente. Como você se sente sobre iniciar aquele negócio de planejamento de eventos? O tipo legítimo. Ela riu através de suas lágrimas. Sério. Sério. Vou financiar. Você vai administrar. E vamos construir algo juntos. Algo que é nosso. Algo limpo. Seu sorriso era suave. O que diz, Senhora Valentino? Digo sim. Digo sim a tudo isso. Capítulo 9. A transição. Os próximos meses foram transformadores. Julian sistematicamente entregou suas operações, garantindo transições suaves e fazendo alianças que se manteriam. Não foi fácil, e houve momentos de perigo. Mas ele nunca vacilou. Fiel à sua palavra, ele ajudou Belly a lançar sua empresa de planejamento de eventos. Eles trabalharam lado a lado, construindo algo do nada. E ela nunca o vira mais feliz do que quando ele estava apenas sendo Julia. Não o chefe, não o herdeiro, apenas seu marido. 6 meses após o casamento, eles compareceram ao primeiro evento como um casal civil. Uma gala de caridade que planejaram juntos, sem elemento criminoso, sem subcorrentes perigosas. Apenas uma festa linda para uma boa causa. Como se sente? Belly perguntou enquanto dançavam. Estranho, Julian admitiu. Mas certo. Definitivamente certo. Sem arrependimentos. Ele olhou para ela, e o amor em seus olhos fez sua respiração falhar. Nenhum único. Você vale mais que qualquer império, Belly. Você vale tudo. Enquanto a música tocava e Julian a segurava perto, Belly pensou sobre a jornada que os trouxera ali, de um momento humilhante em sua sala de jantar a isso. Um negócio legítimo, um casamento amoroso, um futuro cheio de possibilidades. Ela passará de servir vinho em suas festas a ser sua parceira em tudo. De invisível a querida. De sozinha a profundamente amada. E tudo começou porque ela fora corajosa o suficiente para ficar naquele escritório. Corajosa o suficiente para dizer sim ao jantar. Corajosa o suficiente para amar um homem que aprenderá que amor era fraqueza. Julian provara que amor era força. E juntos eles eram imparáveis. Epílogo. 3 anos depois. 3 anos depois, Belly estava no berçário de sua nova casa. Uma propriedade linda longe da cidade, onde o perigo era uma memória distante. Ela embalava sua filha gentilmente, cantarolando suavemente enquanto o bebê adormecia. Sofia Valentino tinha os olhos escuros de seu pai e o sorriso de sua mãe. Ela era perfeita. Julian apareceu na porta, observando-as com uma expressão de puro contentamento. Ela finalmente dormiu. Belly cuidadosamente colocou Sofia em seu berço e se juntou ao marido. Ele imediatamente a puxou em seus braços. Sua avó ligou, ele disse. Queria.